Salve, salve família, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 2 de setembro de 2022, a nossa sexta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando pela Bundesliga da Alemanha, o nosso primeiro palpite de futebol no jogo do Borussia Dortmund versus Hoffenheim, tem início às 15 horas. Na classificação, as 4 primeiras partidas já foram disputadas. Vamos entrar aí na quinta partida. E a equipe do Dortmund vem na quinta colocação, com 9 pontos conquistados, 3 vitórias e 1 derrota nos 4 primeiros jogos. E o Hoffenheim, em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 9 pontos conquistados. Então, essas equipes vêm fazendo um início de temporada muito parelho. Um início de temporada muito parelho essas equipes vêm fazendo. Bom, nos últimos confrontos entre eles, a equipe do Hoffenheim e o Borussia Dortmund, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 10 ambos marcam. O Dortmund vem a 4 jogos sem derrotas diante do Hoffenheim. Sofreu gol nos últimos 3, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7. O Hoffenheim vem a 4 confrontos sofrendo gol. Em sequência individual, o Borussia Dortmund, em 5 dos últimos 6 confrontos, venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. E o Hoffenheim vem de 3 vitórias consecutivas. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gols. E também foi a primeira equipe a marcar em 8 de 10. Último confronto entre eles, 3-2 para a equipe do Borussia Dortmund no último confronto. E são equipes que marcam gols com regularidade. Ou seja, a equipe do Borussia Dortmund já enfrenta uma derrota aí nessa atual temporada, mas é uma equipe que vem se recuperando aos poucos. A última rodada venceu o Hertha fora de casa, por um placar de 1-0, e o Hoffenheim venceu também em casa a equipe do Augsburg por um placar de 1-0. Para essa partida, acredito em um jogo bastante movimentado. O Borussia Dortmund não passa por um bom momento atuando em casa, já que nos últimos 5 jogos vem de apenas uma vitória. E se você for considerar nos últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias, ou seja, 6 derrotas e 2 empates. É muito pouco para uma equipe que quer lutar por títulos. Então, o Hoffenheim é uma equipe que vem com uma certa regularidade fora de casa. Claro, sempre vem marcando os gols nos últimos confrontos diante do Borussia Dortmund. Então, para essa partida, vamos focar no mercado de gols. Jogo para mais de 2,5 gols e também vejo plausível o jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para Portugal, Primeira Liga, o jogo do Benfica versus FC Vizela, que tem início às 15 horas. Se você está curtindo o nosso vídeo, compartilhe aí para que ele possa estar chegando para mais pessoas. Na classificação, o Benfica vem com 100% de aproveitamento nas 4 primeiras partidas, 4 vitórias consecutivas, 12 pontos conquistados. O Vizela, 4 jogos, vem na 11ª colocação, com apenas 5 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Benfica vem a 4 sem derrotas e o Vizela sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Sequência individual, o Benfica vem a 14 jogos de invencibilidade, ou seja, 14 jogos sem saber o que é derrota e também 14 vitórias consecutivas. Em 8 de 10, saiu mais que 2,5 gols. Em 8 de 9, foi a primeira equipe a marcar. E em 7 dos últimos 8 jogos, venceu o primeiro tempo. E a equipe do FC Vizela tem uma sequência de 3 jogos sem vitória, 3 jogos sofreu gol. Em 5 de 7, saiu menos que 3 gols. Em 6 de 8, foi a primeira equipe a sofrer gols. O último confronto entre eles, 1-1 em casa. O Benfica empatou em casa no último confronto e venceu fora de casa por um placar de 1-0. Ou seja, os últimos 2 confrontos foi o confronto para poucos gols, mas
Para essa partida, acredito em um jogo veloz, já que a equipe do Benfica vem atuando bem. Para essa partida, acredito no Casa vence ao intervalo e a probabilidade 3-0 Casa. Ainda na Liga de Portugal, vamos agora para o jogo do Estoril versus Sport de Portugal, que tem início às 17h15. Então, nosso prognóstico de palpites de futebol para Estoril versus Sport de Portugal. O Estoril, quinto colocado em 4 jogos, 7 pontos conquistados, e o Sport de Portugal vem na 13ª colocação, 4 jogos, vem somando uma vitória, um empate e 2 derrotas, 5 pontos conquistados, muito pouco para a equipe do Sport, mesmo se tratando de início de temporada. E nos últimos confrontos entre eles, o Estoril sofreu gol nos últimos 3 confrontos. O Sport de Portugal, em 8 dos últimos 9 confrontos, foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8, venceu o primeiro tempo. E em sequência individual, o Estoril, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols. E o Sport de Portugal, 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 11 escanteio. Último confronto entre eles, a equipe do Sport venceu pelo placar de 3-0. É uma equipe forte tecnicamente, não iniciou a temporada como desejava, mas tem total condições de conseguir surpreender os seus oponentes. Paga uma boa odd por estar jogando fora de casa e é o favorito em minha visão de jogo. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora vence, probabilidade 1-0 fora. Agora vamos para a Turquia, Superliga. O jogo do Urhaniyespor versus Trabzonspor. O início às 15 horas. Sim, vamos lá para o nosso prognóstico de palpites de futebol. Na classificação, a equipe do Urhaniyespor vem na 17ª colocação. Nas 4 primeiras rodadas, ainda não conseguiu vencer. Tem um empate e 3 derrotas, apenas um pontinho conquistado. E a equipe do Trabzonspor vem na 8ª colocação, em 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota, 7 pontinhos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4, ambas as equipes vêm sem vitória, aliás, em jogos oficiais. E a equipe do Urhaniyespor vem a 3 jogos de derrotas, a 3 jogos sem marcar gols. Sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E o Trabzonspor, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteios. Último confronto pelo amistoso, a equipe do Trabzonspor venceu pelo placar de 5-0 e pela Copa da Turquia, a equipe do Urhaniyespor venceu pelo placar de 3-1, atuando em casa. Ou seja, a equipe do Urhaniyespor ainda não conseguiu pontuar esse campeonato turco. É uma equipe nova tecnicamente, conseguiu o seu acesso na última temporada. Tenta fazer história, mas o início de temporada não é nada bem. O Trabzonspor não tem nada a ver com isso. Deve muito bem aproveitar esse momento, mas também não vem de bons jogos, vem de 4 jogos sem vencer. E isso nos faz a não optar no mercado de resultados e focar no mercado de gols. Vamos focar no mercado de mais de 1,5 gols. Probabilidade 2-1. Jogo. Vamos agora para o nosso próximo prognóstico de palpites de futebol. Pela Bélgica, Divisão A, o jogo do Clube Bruges versus Cercle Bruges tem início às 15h45. É início de temporada, sim, mas a equipe do Clube Bruges vem na 3ª colocação nas 6 primeiras partidas. 4 vitórias, um empate e uma derrota, 13 pontos conquistados, é um dos melhores ataques. E a equipe do Cercle Bruges vem aí na zona da degola, 16º colocado em 6 jogos, apenas uma vitória, 3 derrotas e 2 empates, 5 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu ambos marca. A equipe do Clube Bruges vem a 5 confrontos sofrendo gol. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. 7 de 9 venceu o primeiro tempo. Sequência individual, a equipe do Clube Bruges vem de 3 vitórias consecutivas, a 4 jogos sem derrotas. Em 5 dos 6 jogos saiu ambos marquem mais que 2,5 gol. Foi a primeira equipe a marcar em 8 dos últimos 10 jogos. A equipe do Cercle Bruges vem a 4 jogos sem vitória. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10, menos que 5 cartões. Último confronto, o Cercle Bruges venceu por um placar de 2-0 atuando em casa.
mas a equipe do Clube Bruges vem atuando muito bem nesse início de temporada. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Náutico versus Ituano, com início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Náutico está afundado na lanterna, 10º colocado, 27 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, somando 5 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Ou seja, é uma equipe que sofreu bastante gols, já sofreu 40 gols aí, marcou apenas 21, tem um saldo negativo de 19, enfrenta um Ituano na 8ª colocação, 27 jogos disputados, com 37 pontos conquistados, marcou 29 gols, sofreu 25, mas tem uma média interessante de vitória. Já tem 9 vitórias nessa competição, 4 a mais que o Náutico, tem 10 empates e 8 derrotas. Atuando em casa, o Náutico vem fazendo a segunda pior campanha da competição, na frente apenas do da Chapecoense, mas em casa apenas 3 vitórias em 13 jogos é muito pouco para uma equipe que pelo menos quer permanecer na divisão. E a equipe do Ituano, fora de casa, é o quarto melhor visitante da competição, em 14 jogos, 16 pontos conquistados, 15 gols marcados, 17 gols sofridos. Já conseguiu aí 4 vitórias fora de casa e a sua última vitória fora de casa foi diante do Remo. O Imortal perdeu em casa para o Ituano. Nos últimos confrontos entre eles, foi empate aí na casa do Ituano e o na casa do Náutico. O Náutico venceu o último, a equipe do Ituano. Em sequência individual, o Náutico vem de 3 derrotas consecutivas, 3 a 4 derrotas consecutivas, perdeu mais uma diante do CSA. Em 17 jogos sofreu gol, em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. E a equipe do Ituano vem em uma sequência em 8 dos últimos 10 jogos saindo menos que 3 gols. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar gols. Bom, o Náutico perdeu mais uma fora de casa diante do CSA, conseguiu segurar o segundo tempo, mas não marcou onde deveria. E no segundo tempo, o CSA explorou bastante os contra-ataques, conseguiu vencer a equipe do Clube Náutico Capibaribe. Já a equipe do Ituano atuou em casa diante do Operário, jogou bastante essa equipe do Ituano, pressionou bastante, mas foi parado no goleiraço Vanderlei do Operário e o jogo ficou no empate. Empate zebra, placar de 0-0, onde a pressão era gigantesca. Para essa partida, acredito em um jogo para gols. O Náutico quer sair dessa situação, mas as coisas estão ficando cada vez mais difícil e o Ituano não tem nada a ver com isso. Quer quebrar um tabu aí de não ter vencido o Náutico ainda no estado dos aflitos, mas acredito nessa linha de gols. O Ituano é uma equipe arrumadinha, venceu o Grêmio, um dos melhores mandantes da competição, deve dificultar o jogo contra o Náutico. Por esse retrospecto, vamos com a dica mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Grêmio versus Vila Nova, com início às 21h30. Na classificação, o Grêmio é o terceiro colocado em 27 jogos disputados, 44 pontos conquistados, 30 gols marcados, 16 gols sofridos. O Vila é o 17º colocado em 27 jogos disputados, 28 pontos conquistados, 18 gols marcados, 24 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Grêmio vem na sexta colocação, em 13 jogos, 9 vitórias, 29 pontos conquistados, 24 gols marcados, 7 gols sofridos, vem fazendo a sexta melhor campanha da competição. E o Vila Nova vem na 10ª colocação, atuando fora de casa, em 13 jogos, apenas 2 vitórias, mas tem 12 pontos lá conquistados, 10 gols marcados, 16 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 3, a equipe do Grêmio vem em uma sequência aí de 3 jogos sem vitória. A 5 sofreu gol. Em 5 de 6 saiu menos que 5 cartões. O Vila Nova vem a 9 jogos sem derrotas. Em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. O último confronto atuando em casa foi 0-0 e vale ressaltar que o Vila Nova venceu fora de casa a Chapecoense de virada nessa luta contra o rebaixamento. Ou seja, é um jogo bastante difícil para o Vila, mesmo o Grêmio está em uma sequência aí de 4 jogos sem vencer, perdeu para o Criciúma
fora de casa por um placar de 2-0, e isso é ruim para uma equipe que quer voltar à Série A da próxima temporada. O Grêmio atualmente tem 44 pontos aí, está a 4 pontos do Londrina, que é quinto colocado. Vale ressaltar que o Sport também venceu, é sexto colocado, está na cola com 40 pontos. Então, Londrina e Sport está na cola de Vasco e Grêmio. Então, deve ligar o alerta a essas equipes. Então, para que isso não vire uma tragédia, a equipe do Grêmio precisa vencer essa partida e precisa pontuar com urgência. Por esse retrospecto, vamos com a dica: Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos agora para a Turquia. Liga, o jogo do Gaziantep versus a equipe do Genk Lebeliche tem início às 14 horas. É um jogo da segunda divisão da Turquia. Sim, a equipe do Gaziantep vem na nona colocação nas 3 primeiras partidas, com um empate, uma vitória e uma derrota. No mesmo retrospecto, o Genk Lebeliche também vem com 4 pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota nas 3 primeiras partidas. Bom, nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 7 saiu mais que 2,5 gol e ambos marcam em 5-7 para ambas as equipes. O Genk Lebeliche sofreu gol nos últimos 4 confrontos. Em sequência individual, o Genk Lebeliche vem a 8 jogos sofrendo gol, saiu mais que 2,5 gol. 7 de 8 saiu ambos marcam. No último confronto foi um jogaço, 5-3. O Genk Lebeliche conseguiu vencer. Para essa partida, acredite em um jogo aberto, um jogo para gols, jogo para mais de 1,5 gol, jogo para mais de 2,5 gols, e a probabilidade fica a critério do apostador, pois é um jogo que pode vencer tanto casa quanto fora. Bom, para essa partida fica a critério. Vamos agora para a Dinamarca, Superliga, o jogo do FC Copenhague versus a equipe do Silkeborg, o início às 14 horas. Na classificação, a equipe do Copenhague em 7 jogos é o oitavo colocado, com 3 vitórias conquistadas até o presente momento. É uma equipe que já perdeu aí 4 jogos. E a equipe do Silkeborg vem na terceira colocação, em 7 jogos, 4 vitórias, 13 pontos conquistados, 13 gols marcados, 8 gols sofridos. O Copenhague tem um ataque de 14 gols marcados. E nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 10, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Copenhague sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequência individual, o Copenhague em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gols. Em 7 de 9 saiu ambos marca. Também foi a primeira equipe a marcar. E o Silkeborg, 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Para essa partida, acredito em um duelo bastante equilibrado tecnicamente, mas vejo um leve favoritismo aí da equipe que atua em casa. Sim, o Copenhague atua em casa, nas temporadas passadas, sempre se mostrou ser uma equipe fortíssima diante dos seus adversários. Claro que momento de baixas sempre vai acontecer. Copenhague vem de 2 jogos sem vencer, empatou fora de casa contra ambos os Trabzonspor e também perdeu para o Nordsjælland. Mas atuando em casa, a fase é ainda pior. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. Já a equipe do Silkeborg fora de casa, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Para essa partida não vamos focar em mercado de resultados, vamos focar no mercado de gols. Mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Então é isso. Espero que tenha curtido. Esses são os nossos prognósticos de palpites de futebol para essa sexta-feira. Sextou de palpites de futebol. Só que temos bilhete pronto, temos a dupla ou tripla formada como bilhete pronto. Então, se está gostando, mais uma vez, compartilhe nosso vídeo ao máximo que vocês puderem. Bom, vamos estar deixando uma dupla ou uma tripla, como já é de costume. Vamos estar deixando aí essa vitória da equipe do Benfica ao intervalo. Vamos estar deixando esse mais de 2,5 gols no jogo do Borussia Dortmund versus a equipe do Hoffenheim, mais de 2,5 gols e Benfica ao intervalo. Seria uma boa dupla. E vocês podem pegar aí também essa vitória do Sport de Portugal, essa vitória do Clube Bruges. Seria muito plausível, com segurança, Clube Bruges e Benfica ao intervalo, segurança quase 99%. Em questão de mini ou possível zebra,
Em questão de mini ou possível zebra, vocês devem tomar cuidado nesse jogo do Copenhague. O Silkeborgo pode conseguir uma vitória. A fase do Copenhague não é bem atuando em casa. Esse jogo do Trabzonspor, a equipe da casa pode surpreender também. Então, deve tomar cuidado nestes jogos. Então é isso, nós nos reencontramos no próximo vídeo de palpites de futebol. Partiu!